Professor, aqui quem fala é a aluna Gabriela, do curso de Direito Noturno do 6º período da FAMIG. Tá? Para a elaboração da VA1, solicitada pelo senhor, os temas que eu vou abordar agora neste vídeo serão conceitos de nulidade, qual a importância da existência do Instituto das Nulidades no direito processual penal, o princípio da instrumentalidade das formas, o que é nulidade absoluta, quando poderá ser arguida a nulidade absoluta e o que é a nulidade relativa. Então, para começar, eu falo sobre o conceito de nulidade, que é a inobservância da formalidade dos atos procedimentais contidos em lei. Se temos um ato que não é observado, podemos dizer que temos uma inobservância formal do ato, podendo ser considerado como uma mera irregularidade, uma nulidade relativa, uma nulidade absoluta ou um ato inexistente. Falando o conceito para o melhor entendimento, eu cito que a mera irregularidade de um ato processual não impede a produção dos seus efeitos, ou seja, é atípico porque não obedece à forma legal prevista, mas é eficaz pois se trata de uma mera irregularidade. E eu posso citar como, por exemplo, uma denúncia oferecida fora do prazo legal. É algo que pode ser suprido a qualquer momento. Atos inexistentes, considerado como nível grave de um ato processual, eu cito como no caso de uma sentença que foi proferida por um juiz aposentado ou uma audiência presidida por um promotor de justiça ou um advogado, que são pessoas que não possuem essa jurisdição, tá? E os atos inexistentes, eles não podem transitar em julgado, podendo ser declarados inexistentes. A nulidade relativa é a inobservância das formalidades, da tipicidade da lei processual, no que tange a norma infraconstitucional. Tem como característica que deve ser feita a demonstração do prejuízo, porque ele ocorre sempre entre as partes e o interessado deve mostrar o prejuízo de forma tempestiva. E aqui nesse caso a gente fala de relações privadas, tá? Caso não seja arguida no momento próprio, pode ser convalidada. E uma vez convalidada, não há do que se reclamar e o ato ele se torna perfeito, imutável. Já a nulidade absoluta, ela trata de uma violação de uma forma que atende o interesse público e tem como característica não ser necessária a demonstração do prejuízo, pois a inobservância é tão grande que ela deve ser considerada como nula, né, de ofício, e sequer deve ser arguida pela parte e o prejuízo é presumido. A qualquer tempo pode ser declarada ex officio ou a requerimento das partes. Possui vícios considerados graves, que violam o interesse público, e uma regra constitucional. E aí, nesse caso, são insanáveis, tá? Posso citar aqui, como alguns exemplos, o contraditório, a ampla defesa, a publicidade dos atos processuais e a presunção da inocência. A nulidade absoluta ela pode ser arguida em qualquer fase do processo, e ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, conforme o artigo 278 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, até corrigindo, né? No artigo 278, no seu parágrafo único do Código de Processo Civil, que diz: não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deve decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento. Falando um pouco sobre a importância de se ter o Instituto das Nulidades no direito processual, é importante dizer que ele vem para promover a segurança jurídica ao procedimento, permitindo a correção ou a interrupção de arbitrariedades no processo, seja por parte do Estado, seja pelas partes. E é importante citar que existem divergências doutrinárias a respeito do tema, porque para alguns trata-se apenas de um vício, capaz de invalidar o processo, seja ele no todo ou parcialmente. Já para outros, trata-se de uma sanção que origina uma imperfeição jurídica. Princípio da instrumentalidade das formas. Esse princípio ele diz que não se anula o ato que, embora praticado em desacordo com a forma prevista em lei, mas que ele atingiu o seu fim. A razão pela qual a forma foi instituída foi cumprida mesmo que não seja de acordo com a forma prevista em lei. É o caso, por exemplo, de uma sentença
que foi dada sem o seu devido relatório, mas no qual o juiz analisou todas as teses, tanto de acusação quanto de defesa. Equivale também ao princípio do prejuízo, do qual não se anula um ato processual, se da tipicidade não decorreu qualquer prejuízo às partes, defesa ou acusação. O artigo 563 do Código de Processo Penal, ele cita que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar o prejuízo para a acusação ou para a parte da defesa, tá? Continuando aqui, eu cito também o artigo 566 do Código de Processo Penal, que ele diz que não será declarada a nulidade de um ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Isso é a aplicação do princípio. E aí eu cito aqui a expressão pas de nullité sans griffe, que não há nulidade sem prejuízo. Nesse sentido, o artigo 570 do Código de Processo Penal, ele estabelece que a falta ou a nulidade da citação, da intimação ou da notificação, ela estará sanada desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou adiantamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar o direito da parte. De acordo com um princípio, a finalidade da lei ela foi atingida, pois o interessado compareceu em juízo e não há necessidade de se declarar qualquer nulidade. Esse artigo também fala que o juiz ordenará a suspensão ou o adiamento do ato se essa irregularidade prejudicou algum direito da parte e por isso tem essa ressalva. Isso se aplica às nulidades relativas, pois elas sempre dependem da demonstração do prejuízo. E aí aqui eu cito que o processualista Gustavo Badaró, ele entende que deveria ser aplicada na nulidade absoluta, pois toda nulidade exige um prejuízo. E nesse sentido,